Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Isaías Costa e esse é o estudo da obra Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis, do John Powell. Hoje é nosso encontro de número 35 e nós vamos começar o capítulo 22, né, já um dos capítulos próximos ao final do livro, que tem 25 capítulos, né, como eu falei algumas vezes ao longo desses estudos. Faltam alguns estudos apenas para a gente concluir, né, o estudo dessa obra incrível, né, do John Powell. E hoje, gente, nós vamos falar sobre um tema que é mais do que contemporâneo. Muita gente fala sobre ele das mais diversas formas, linhas de pensamento, filosofias, que são os nossos estresses e tensões, o acúmulo de tensões, que é o título desse capítulo. Ainda mais em tempos de pandemia, né, que isso se agravou enormemente, as pessoas estressadas, as pessoas ansiosas. E esse capítulo fala bastante sobre isso, de como a gente lidar com isso, né? Ele traz boas dicas, dicas que certamente alguns você já conhece muito bem, como por exemplo a prática de exercícios físicos, dormir bem, né? Ter uma boa noite de sono, coisas que a gente já escutou das mais diversas formas, N vezes, né? Mas aqui ele traz uma forma um pouquinho diferente porque traz a individualidade, né, desse autor que é o John Powell. Então vamos falar bastante sobre isso nesse capítulo que nós vamos dividir em duas partes, tá ok? Porque é um capítulo um pouquinho longo e para que não fique cansativo, né, para vocês, nem para mim, vamos dividi-lo em duas partes, certo? Antes da gente começar, como eu sempre faço, agradecer a vocês que estão acompanhando esse estudo pelo canal do YouTube Isaías Costa. Convido vocês a se inscreverem no canal, a darem um like, um joinha no vídeo. É super importante esse like, gente, porque é dessa forma que o canal pode crescer e atingir cada vez mais pessoas. É dessa forma que o algoritmo do YouTube funciona, pelo número de curtidas nos vídeos. Quanto mais curtidas os vídeos têm, ele entende que é um conteúdo relevante e coloca como recomendações para outras pessoas que estejam pesquisando temáticas similares, principalmente a comunicação interpessoal, que é o cerne dessa obra do que a gente está vendo aqui ao longo de todos esses estudos. Então peço a vocês essa gentileza de darem um like, um curtir no vídeo, para dessa forma a gente ajudar a disseminar esses conteúdos tão interessantes, tão profundos que eu venho trazendo, tá ok? Pessoal no Instagram, Isaías Costa 14, sempre eu coloco esses vídeos lá no IGTV para quem quiser acompanhar. É uma forma de espalhar, de chegar para mais e mais pessoas. Hoje em dia muita gente passa o dia no Instagram, né? A rede mais utilizada é o Instagram e muita gente tem acompanhado por lá esses estudos. Fico feliz com a presença de vocês, muito grato, né? E assim, convido a vocês quem não me segue, me sigam por lá, que além dos vídeos, eu compartilho frases, pensamentos, textos meus voltados para o autoconhecimento, motivação, desenvolvimento pessoal, filosofia, psicologia, né, metafísica, as temáticas mais diversas, de forma simples, objetiva, né? Vocês vão gostar bastante. Vai ser uma alegria contar com a presença de vocês por lá. Ou então no podcast, que é o Para Além do Agora, tanto no SoundCloud quanto no Spotify, vai ter nas duas plataformas. Para os que preferem só ouvir, vocês têm essa possibilidade. E lá vocês podem fazer inclusive o download de todos esses estudos para ouvir quando e onde quiserem, deixarem salvos numa pasta, né, no computador, assim, para ouvir, passar para outras pessoas. Vocês têm todas essas possibilidades, certo? Então acompanhem onde vocês acharem melhor. Vamos lá dar início ao capítulo 22 sobre o acúmulo de tensões. Ele começa dizendo o seguinte: faça um teste. E aí traz 8 perguntas que certamente, gente, antes de ler, eu já digo a vocês, vocês vão se identificar no mínimo com as duas delas. São perguntinhas que certamente cabem para todos nós. Pequenas coisas o irritam? Provavelmente sim, né? Ainda mais como eu comentei, né? Em tempos de pandemia, às vezes um gato que esperneia no telhado da casa é o suficiente para você perder o seu dia, né? Ou então é uma construção ao lado que você escuta muita martelada, pronto, já é o fim pro seu dia, né? Você já fica irritado. Então, provavelmente, boa parte de nós, a maioria de nós, vai se identificar com essa primeira pergunta. Pequenas coisas o irritam? Ela continua. Tem dificuldade para dormir? Insônia, né? Ou então, assim, um sono intermitente, né? De você dormir e ficar acordando várias vezes, né? Quem nunca, né?
Certamente todos nós aqui, em algum momento, ou esteja nesse momento, com dificuldade para dormir. Durante a pandemia, muita gente tem relatado isso, insônia, tendo que dormir à base de remédios. A gente vai ver um pouco sobre isso ao longo do capítulo. Pela manhã, acorda se sentindo cansado e mal-humorado? Está relacionada com a outra pergunta. Normalmente quem não dorme muito bem, quem tem insônia, acorda cansado e mal-humorado. Preocupa-se muito? Essa aqui é clássica, né? Preocupa-se muito, acho que 99,99% das pessoas vão dizer que sim. A gente sempre tem preocupações que quando a gente vai analisar com profundidade, a gente vê que elas são bobeira, que elas são infundadas, que a gente não precisaria alimentá-las, né? Mas todos nós nos preocupamos em maior ou menor grau. Acha que está sem saída? Essa daqui já é para quem realmente está sofrendo muito, né? Aqui nesse caso eu não me identifico, eu não me encaixo nessa daqui de estar sem saída, porque graças a Deus eu estou fazendo o que eu amo fazer, né? Tenho condições, né, assim, de estar atravessando, né, uma pandemia como essa. Eu sei que tem jeito, né? Então essa aqui, mas muitas pessoas certamente vão se identificar, né, de dizer sim, né, é verdade, eu me sinto dessa forma. Eu estou achando que as coisas estão sem saída. Quem sabe ao assistir esse vídeo comece a clarear, né, trazer um pouco de luz para você e você encontrar o seu caminho, né, uma saída para as suas questões. Quem sabe? Está sempre se lamentando? Essa daqui é outra que eu vivo falando sobre isso aqui. Lamentações, reclamações, vitimismo. Isso aqui foi uma coisa que eu me trabalhei demais. Claro que assim, ainda existem alguns resquícios, né? A gente nunca se liberta 100%, né? Só os seres iluminados conseguem isso. Mas isso é uma coisa que eu venho me trabalhando imensamente para não alimentar, porque eu sei o quanto as lamentações elas atrasam o nosso processo evolutivo, o nosso desenvolvimento. É frequentemente ríspido com os que estão mais ligados a você, né? A questão de você ser agressivo na forma de falar, de agir, né? De você, a pessoa falar com você de um jeito, você responder de outro. Isso é a rispidez. Muitas vezes nós somos ríspidos, principalmente quando estamos muito estressados, que é o cerne desse capítulo. E por fim, a oitava pergunta: sofre de constantes mal-estares, né, dores de cabeça, indigestão, erupções de pele, etc. Aqui a maioria das pessoas vão dizer que sim. A maioria das pessoas estão com dor de cabeça, estão com alguma doença estomacal, né, estão com alguma coisa nos intestinos, né. Muita gente relata gastrite, né, que é uma doença seríssima, né, que está muito relacionada com o estresse. Né, nesse período de pandemia, mais e mais pessoas adquiriram gastrite. Tem questões alimentares também que relacionam, mas claro que eu não vou me aprofundar nisso aqui, até porque eu não sou especialista, né? Mas isso tudo está relacionado com estresse e tensões. Ou seja, 8 perguntas. Eu garanto que você se identificou no mínimo com umas 2 dessas. Então, entre para o grupo das pessoas que se estressam, que é o time de todos nós aqui. Eu, inclusive, me estresso bastante. Pode às vezes não parecer, né? Olhando assim para uma câmera, né? Pode às vezes não parecer, mas eu me estresso pra caramba também. Então, bem-vindo ao clube, né? Como se diz, todos nós estressados que estão em processo de transformação, em processo de melhoria. E aí ele traz uma pequena observação. Se você respondeu sim, ainda que só a uma das perguntas acima, pode ser que esteja com um acúmulo de tensão. Se confirmou isso, por favor, prossiga. Vamos seguir em frente. Né? Uma pessoa que diz não para todas essas perguntas, ela nem estaria aqui num vídeo como esse. Aí assim, eu fico super à vontade para falar isso, porque eu sei que pessoas que já transcenderam tudo isso, elas estariam estudando, pesquisando outras coisas. Elas não estariam num vídeo como esse. Então, todo mundo que está aqui, seja muito bem-vindo ao grupo dos estressados. Vamos seguir em frente. Os participantes dos Alcoólicos Anônimos são alertados pela palavra halt, que significa pare, H-A-L-T, de que pode ser iminente o perigo de uma recaída em bebedeiras destrutivas. Halt, que é hungry, angry, lonely, tired. É uma acrocemia
para faminto, zangado, solitário, cansado. A fome, a zanga, a solidão e o cansaço podem nos desequilibrar facilmente. Podem ter um efeito inexorável em nossas reações emocionais e comportamentais. Igualmente, um acúmulo de tensão é também um sinal vermelho. Pode ser um aviso de que o perigo está iminente. Estamos em perigo de dizer ou fazer algo que pode facilmente ser destrutivo. É capaz de derrubar nossas linhas de comunicação e até destruir os nossos relacionamentos mais preciosos. A palavra geral para todas as pressões que podem nos desequilibrar é o estresse. Aqui ele fala uma coisa incrível, né, de que quando a gente está com acúmulo de tensões e com estresse, a gente pode assim estragar nossas melhores relações. Por conta disso, a gente explode e a gente acaba ferindo as pessoas, principalmente pelas palavras. As nossas palavras têm poder, você já deve estar cansado de ouvir isso, mas é muito verdade, gente. As nossas palavras, quando elas não são bem utilizadas, quando elas não são expressadas com sabedoria, né, com parcimônia, com amor, a gente pode fazer um estrago gigante, né, e assim criar inimizades, né, pessoas que se tornam indiferentes a nós e uma série de outras consequências. Então, a gente precisa se trabalhar na questão do autoconhecimento para que a gente jamais fira os outros, principalmente com as nossas palavras. A gente tenha bastante cuidado para com elas. Já assistiu a um acrobata andando sobre uma corda? Talvez tenha observado que o artista carregava uma barra de equilíbrio. Com o máximo cuidado, ele movia a barra de um lado para o outro, a fim de manter o equilíbrio. A vida é algo assim para nós. Você e eu estamos atravessando os difíceis, embora diferentes, rumos das nossas vidas. Vida significa ação e ação significa outras pessoas. Outras pessoas significa que haverá algum atrito e esse atrito frequentemente resulta em estresse. Parte dele é útil e positivo, parte dele é negativo e prejudicial. Precisamos muito de nossas barras de equilíbrio. Ou seja, esse equilíbrio é para que a gente não saia não saia do prumo, né, como a gente costuma dizer popularmente. Né? E aqui ele fala uma coisa que eu já falei em algum dos outros estudos, não me recordo exatamente qual foi. A diferença entre conflito e confronto, né? Algo que eu aprendi de forma magistral com o professor Mário Sérgio Cortella, que sempre fala sobre isso, né, filósofo brasileiro. Existe essa diferença enorme entre conflito e confronto. Os conflitos, eles são bons, eles são positivos, porque ele mostra que as pessoas elas não são todas iguais, não pensam tudo do mesmo jeito, e os conflitos são simplesmente para que você respeite as diferentes opiniões, os diferentes pontos de vista, e a partir desse choque de ideias, todos cresçam, né? Porque com um ponto de vista diferente, você passa a enxergar por um outro ângulo. E se você tiver abertura, se você tiver sabedoria, né? Essa vontade de aprender, de conhecer, você vai ampliar o seu repertório de vida a partir dos conflitos. Isso aqui é muito comum no casamento, por exemplo, né? Ou nos relacionamentos amorosos, né? Namoro, essas coisas. Você nunca vai pensar igual a pessoa que você se relaciona. Seria impossível isso. E esses conflitos que acontecem são para que ambos cresçam. Já é diferente do confronto. O confronto, a própria palavra diz, né? É frente a frente com o outro, é você bater de frente, é você nunca arredar o pé do que você pensa, porque você pensa que é a verdade, você é o dono da verdade. Confronto só gera discussão, só gera briga e ninguém aprende, ninguém melhora no processo. Então, que a gente lide bem com os conflitos, evitando os confrontos, certo? Isso aqui é fundamental para essa questão do estresse, para que a gente diminua os estresses. Nós podemos diminuir os estresses não transformando conflitos em confrontos, tá ok? Muitos aprendemos a reconhecer os períodos de estresse apenas por desagradáveis sintomas físicos ou por um comportamento difícil de explicar. Tais sintomas anormais frequentemente podem ser explicados por um acúmulo de tensões ou estresse prejudicial. Clinicamente,
O que chamamos de estresse é uma reação do corpo humano a um estímulo. Quando a tensão ou estresse se acumula em nós e continua por um longo período, temos a sensação desagradável de que estamos sob pressão. Tornamos-nos irritadiços, rapidamente entramos em discussões contraproducentes, coisas que comumente não nos incomodam passam, começam a aparecer a gota d'água. Ficamos inflamados quando as coisas não dão certo. Rangemos os dentes quando o trem dá a partida, justamente no momento em que chegamos à estação. Xingamos o motorista que nos intercepta no trânsito movimentado. Facilmente culpamos os outros por nossos próprios erros. Ou seja, aqui ele dá pequenos exemplos de coisas que tiram a nossa paz, né, que nos tiram do nosso eixo, né, que nos estressam no dia a dia. Ele dá esse exemplo, né, de você estar chegando na estação, assim que você chega, sai o trem ou sai o metrô, e você fica pé da vida porque vai ter que esperar alguns minutos pelo próximo, né? A gente vê como isso é infundado, né? Às vezes, gente, muitas vezes na realidade a gente se estressa com coisas tão bobeiras, tão banais, que tipo assim, não tá no nosso controle. Nessa hora até abro esse parêntese, né, para que a gente pare de ser tão controlador. Tem um monte de coisas que a gente não tem como ter controle. Você tem como ter controle sobre a hora que vai sair o metrô? Não tem. Isso não vai depender de você. Vai depender de você ter a sorte ou não de chegar na hora que ele está chegando. Pode ser que você chegue assim que ele partiu e vai ter que esperar outro. Qual o problema? Você pode aproveitar esse tempo para fazer alguma coisa que utilize bem esse tempo. Eu até já falei isso algumas vezes, nesse estudo um pouco menos, mas no estudo do Poder do Agora eu falei várias vezes. O que você pode fazer? Você leva um fonezinho de ouvido e fica escutando uns podcasts. Você pode escutar esse próprio estudo enquanto está esperando um outro metrô chegar. Já pensou nisso? Isso você vai estar afastando o estresse e ainda vai estar aprendendo um monte de coisas. Tudo depende da forma com que você lida, né, com as dificuldades com que está surgindo para você. Né, esse exemplo que ele traz da pessoa no trânsito, né, que fica xingando a outra, é um outro exemplo incrível. Né? Você pode pensar, né, a partir da empatia pelo sofrimento do outro. Você pode olhar para outra pessoa e pensar, poxa, essa pessoa deve estar com algum compromisso inadiável, ela deve estar super atrasada para fazer, né, o que ela precisa, por isso que ela está sendo tão imprudente no trânsito, cortando os carros e apressada, buzinando. Ela deve estar com alguma coisa muito urgente para resolver, então vá na paz, né, vá com Deus, né, como às vezes a gente fala até brincando, né, se você pensa assim, você não se estressa. Você não vai ficar, né, com isso remoendo dentro de você, só lhe fazendo mal. Então, gente, só para resumir, tem muitas coisas que a gente não consegue controlar. Nós não temos o poder de controlar tudo. Inclusive, pessoas que são controladoras são as que mais adoecem. Elas adoecem de N maneiras. Então, não sejamos controladores. Vamos deixar a vida fluir. A gente deixando a vida fluir, tudo melhora na nossa vida. Inclusive, os estresses, eles vão diminuindo. O desgaste interior da tensão prolongada é humanamente destrutivo. Nossas emoções se tornam demasiadamente ativas. Nossos nervos parecem estar em frangalhos. Sob tensão, nosso sistema de imunização se desliga e ficamos doentes. O Dr. Hans Selye, autoridade mundial conhecida no estresse, sobre o estresse, afirmava com certeza que ele desempenha um papel no desenvolvimento de todas as doenças. Ou seja, o estresse está relacionado com todas as doenças. Percebe como isso aqui é forte? Então, quando a gente reduz os estresses, nós estaremos aumentando a nossa possibilidade de ter saúde a vida inteira e, consequentemente, aumentar o nosso tempo de vida. Ter uma grande longevidade. Já pensou? Como tudo isso aqui é interessantíssimo, eu garanto que todo mundo aqui quer ter uma vida longeva e uma vida saudável, né? Quando você for envelhecendo, envelhecer bem, envelhecer de forma saudável. Então aqui ele está dando altas dicas. O John Powell, através de todos os seus estudos, colocados nesse livro de uma forma super simples, super objetiva. Aqui agora, entretanto, estamos
interessados no efeito do estresse na comunicação. O fato relevante é que a tensão excessiva distorce a realidade para nós. Às vezes, quando uma pessoa bebeu muito, nós comentamos: acho que é a bebida que está falando e não essa pessoa. A gente costuma falar isso. Quando a pessoa bebe muito, ela perde um pouco a sua consciência e aí é o seu inconsciente que muitas vezes assim, se manifesta, sabe? Aí a gente diz: a bebida que está falando por ela. Eu iria mais além, não é a bebida que está falando por ela, é o seu inconsciente que está vindo à tona, o seu subconsciente está vindo à tona de forma muito forte. É isso que acontece com pessoas que bebem muito e aí elas nem se dão conta do que elas estão falando. Muitas vezes elas revelam coisas assim que as pessoas se espantam, né? De coisas que elas estejam vivendo, de conflitos, elas revelam nessa hora, né? Então, vamos ter bastante cuidado. Aqui até assim, sutilmente, ele está dando essa dica, né? De que você não se torne um alcoólatra, assim, inveterado, né? Porque isso vai diminuir a sua consciência, né? Você vai ficar mais inconsciente, né? Nós todos já somos inconscientes. Com o vício em bebidas, você fica ainda mais inconsciente. Igualmente, quando uma pessoa sofre com o acúmulo de tensões e a realidade está distorcida, podemos da mesma forma concluir: é a tensão que está falando e não a pessoa. Ou seja, quando ela está muito estressada, ela nem percebe o quanto que ela fica alterada e ela não se identifica com o seu comportamento. Seu comportamento fica tão diferente que a pessoa ela nem se reconhece. Às vezes as pessoas falam: poxa, não era eu, ali não era eu. Quando a pessoa fala isso, é porque ela está totalmente fora do eixo, né? Porque é você, não tem como ser outra pessoa. Se você diz: não, ali não era eu, principalmente quando as pessoas estão numa ira gigante, né? E aí elas acabam fazendo alguma besteira, falando alguma besteira, elas falam isso: não, ali não era eu. Né? Por que não era você? Claro que era, só que era você em total desequilíbrio, total fora do seu eixo, entende? Continuando, muitos de nós tendemos a ignorar o acúmulo de tensão resultante dos estressores em nossas vidas. Geralmente, só prestamos atenção quando um assim chamado órgão-alvo, a cabeça, o estômago, a pele, as costas, envia-nos um sinal aflito. Desenvolvemos uma dor de cabeça, um problema de estômago, uma erupção, uma dor nas costas, etc. O corpo está fazendo o que pode para nos avisar que as pressões estão se acumulando. Ou podemos perder o apetite ou começar a comer vorazmente, dependendo de como reagimos à tensão. Quase sempre tendemos a reagir em demasia, porque a realidade foi distorcida e perdemos nossa perspectiva. O mais leve barulho torna-se insuportável. O mais inocente gracejo é interpretado como perseguição. Os montículos da vida começam a parecer montanhas. Inclinamo-nos a dizer coisas que não tensionamos, a interpretar mal as intenções dos outros. Vemos tudo através de uma lente de aumento. E enquanto estamos nesse estado, é difícil para qualquer outra pessoa nos dissuadir de nossas interpretações e reações. Tornamo-nos desarrazoados, mas temos certeza de estarmos com a razão. Ou seja, aqui ele fala, gente, sobre algumas doenças, né, alguns desequilíbrios que surgem pelo estresse. Um dos mais comuns é a dor de cabeça. A dor de cabeça, a gente vai levando até para a questão da metafísica, né, que é uma das coisas que eu estudei bastante, né, fiz até uma série de podcasts no meu canal falando sobre algumas doenças, né, claro que é um universo de doenças, eu falei apenas de algumas. A dor de cabeça, né, tem muita gente que pensa que não, dor de cabeça não é uma doença. Pode até não ser assim uma doença, né, porque ela passa rápido, né, mas uma dor de cabeça frequente, ela pode trazer uma série de complicações para a sua vida, né, enxaqueca, entre outras coisas. A dor de cabeça, gente, ela está relacionada com as insatisfações, sabia? Quando nós estamos insatisfeitos, eu falo isso até me colocando,
às vezes quando eu sinto dor de cabeça, quase sempre, é porque eu tô fazendo alguma coisa que eu não vejo muito sentido. É tipo isso. É aquela velha pergunta, né? Vamos ver se você se identifica com o que eu vou falar agora. É aquela velha pergunta de quando você tá num lugar, tá fazendo alguma coisa, e aí você se pergunta, o que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tô fazendo isso? Quando você não quer estar ali e fazer aquilo. Quase sempre é assim. Quando você tá. É o estresse, percebe? Quando você está fazendo alguma coisa que você não gostaria, né? Ou está num lugar que você não gostaria de estar. E aí o que que acontece? Você fica com dor de cabeça. A dor de cabeça ela é só um reflexo, é o seu corpo dizendo que você não está no seu centro. Você não está fazendo uma coisa que tem um sentido profundo na sua vida. Então, já fica essa dica para você em relação à dor de cabeça. Não para você não fazer isso, né? Para que você perceba quando você não está no seu centro. O John Powell fala também sobre as erupções, as doenças de pele. Vocês sabiam, gente, que todas as doenças de pele, sejam elas quais forem, elas têm relação com a raiva que a gente está sentindo, seja da gente mesmo, seja do trabalho, seja de um relacionamento, seja na família. É uma expressão de raiva, né? Quando a raiva está muito forte e você não está conseguindo controlá-la, muitas vezes ela se transforma em doenças. Né? Um exemplo muito comum, que inclusive nessa pandemia aumentou pra caramba, psoríase. Né? A psoríase é uma doença autoimune que deixa a pele assim, carne viva, né? E ela está relacionada com os estresses, com coisas que você gostaria que fossem diferentes, só que falta em você a questão de você ter muita firmeza para dizer isso aqui eu não aceito, eu não quero que seja assim, e você realmente bater o pé e assim, não aceitar tudo assim, sem pelo menos fazer alguma coisa, né? E aí outras doenças mais, né? Posso até me colocar aqui, gente. Em 2009, né? Eu já comentei isso algumas vezes, principalmente no estudo do Poder do Agora, né? Foi um dos anos mais difíceis da minha vida, se não tivesse sido o mais difícil. Né? Eu passei por uma depressão relativamente forte, né? Eu consegui me libertar dessa depressão, né? Com muita busca de autoconhecimento. Eu não precisei me medicar, mas foi por conta própria, assim, foi porque eu sempre fui contra essa questão de você se viciar em remédios, né? Eu consegui me libertar com muito esforço pessoal. Nesse ano eu passei por uma série de dificuldades, eu estava assim, muito sem motivação no curso que eu estava fazendo, que era bacharelado em física, né? Tava na época mais difícil do curso e eu desenvolvi, gente, uma micose que se espalhou em várias partes do corpo. Micose é isso, você tá com uma raiva contida sem saber como expressar, né? Eu não sabia na época me expressar, né? Eu não tinha assim a consciência, né? A autenticidade que eu tenho hoje, né? De realmente seguir aquilo que eu almejava verdadeiramente, né? Eu ia muito pela onda dos outros, pelo que os outros achavam que era o melhor e paguei um preço alto por isso. Então fica mais essa dica, né? Doenças de pele, né, estão relacionadas com a raiva. Qualquer doença de pele, seja ela qual for, quando a gente trabalha a nossa raiva, naturalmente o nosso corpo se encarrega de autocurar-se. O nosso corpo, gente, ele tem um poder de autocura gigantesco. Né? Um outro exemplo que ele traz, né, o John Powell, é dor nas costas. Né? Dor nas costas, o próprio nome você já diz, né, que o pessoal fala, né, carregar o mundo nas costas, né? Está relacionado com isso, né? Quando você está com uma sobrecarga muito grande de responsabilidades, né? De cobranças em cima de você e você está com dificuldade de lidar com isso, ou então de liberar, né? Quando você libera, né, muito daquilo que está sendo como um peso para você e você assim consegue ser muito verdadeiro, muito sincero de dizer, poxa, gente, isso está muito pesado, eu não consigo só, eu preciso de ajuda. De você pedir ajuda, você já melhora. Dor nas costas, né, tá muito relacionado com isso, com sobrecarga, né? Você tá com muita sobrecarga sobre você. Às vezes é você mesmo, né? Aquela pessoa que é muito perfeccionista, né, que se exige demais, muitas vezes ela também tem problemas de coluna e tal, né? Quando você percebe tudo isso, compreende tudo isso a partir do autoconhecimento, que eu tô aqui só pincelando um pouquinho para vocês, você percebe que as doenças, como o próprio John Powell falou a partir de um estudo que ele fez, que ele leu,
elas estão relacionadas com o estresse. Todas as doenças têm uma relação com o estresse. Quando você se liberta do estresse, você tem uma saúde muito melhor, uma imunidade muito melhor. E você vai se libertar dos remédios. Né? Eu já falei isso várias vezes. Eu sonho em ver uma sociedade onde as pessoas elas não fiquem assim tão dependentes dos remédios e elas saibam que tem um poder de autocura gigantesco. E é a pura verdade, ou então a cura que vem pela natureza. Né? Essas são coisas que eu tenho. Eu estou começando a ler, a estudar. São coisas que eu pretendo ainda me aprofundar muito. Né? Os estudos das medicinas da natureza, a medicina das florestas, que são incríveis, gente, que elas fazem realmente uma revolução na nossa vida, né, para que a gente se torne cada vez mais natural e menos artificial. Aqui, gente, dá pano para manga, né? Eu estou apenas dando uma pequena pincelada, porque isso está relacionado com o que o John Paul está trazendo, né? Mas são coisas que talvez, né, mais para frente, em outros estudos, em outros vídeos, eu venha a aprofundar, né, falar um pouco mais sobre tudo isso, tá ok? Aqui ele já está mais se encaminhando para a parte final, né, desse estudo de hoje, dessa primeira parte. Ele continua dizendo: há muitas sugestões disponíveis para controlar o estresse com sucesso. Ter uma dieta balanceada, evitar o excesso de álcool ou de nicotina, criar um intervalo diário para praticar relaxamento ou meditação transcendental, dedicar algumas horas ao passatempo favorito, livrar sua vida da pressa e da confusão. Já se sugeriu que o controle da atenção deve ser holístico, deve afastar-nos por inteiro, portanto deve ser abordado. Ou seja, aqui ele está falando sobre aquilo que certamente você já leu, já ouviu, só que ele traz um pouquinho na visão dele, na perspectiva dele. E é com isso, gente, com essas dicas, né, sobre como você evitar esse acúmulo de tensões, que a gente vai concluir o estudo de hoje. E na segunda parte, no próximo vídeo, nós vamos aprofundar, né, essas dicas que ele está dando para que a gente evite, para que a gente não acumule essas tensões, tá ok? Vamos lá, são 5 instâncias, digamos assim, que a gente precisa prestar atenção, que a gente precisa realmente olhar com carinho. A dimensão física, né? Fisicamente, fazendo exercícios físicos e tendo uma dieta balanceada. Isso aqui, gente, depende só de nós, não depende dos outros. Muitas vezes as pessoas só começam a praticar atividades físicas, melhorar a alimentação, depois que o corpo já está todo esculhambado, né? Como se diz popularmente. Não precisava ser assim, gente. A gente tem que ter consciência, enquanto é jovem, né, de que quanto mais a gente cuida da nossa saúde enquanto jovem, nós teremos uma velhice boa, uma velhice saudável, né, sem ficar dependente de remédios. Né? Eu tenho essa consciência, já não é de agora, já tem um certo tempo. E aí, assim, com isso, eu creio que conseguirei viver bastante e viver com saúde. Né? Então, não é dos outros que vem essa decisão, ela tem que partir de você. Atividades físicas e uma boa alimentação. Inclusive, nesse período de pandemia, uma das coisas que eu me interessei muito foi de acompanhar, né, estudos sobre nutrição, né, sobre boa alimentação, e estou implementando aos pouquinhos na minha vida. E já estou vendo ótimos resultados. Na minha alimentação melhorou bastante nesse período de pandemia. E eu ainda pretendo melhorar ainda mais a qualidade daquilo que eu me alimento, para que eu consiga ter vitalidade, que eu consiga ter lucidez, né? Tudo isso que está relacionado também com a alimentação, sabia, gente? É a questão de você ter um bom raciocínio, uma possibilidade muito, muito boa de articular ideias. Isso está relacionado também com a alimentação, sabia disso? A questão do açúcar foi coisas que eu aprendi. Quando você ingere muito açúcar, isso atrapalha inclusive até na sua lucidez. Você não consegue ter muita clareza de pensamento, de articulação de ideias. E eu estou fazendo isso, eu já reduzi imensamente a ingestão de açúcar. E eu estou percebendo isso na prática do meu dia a dia. O quanto eu estou conseguindo prestar mais atenção, né, estudar de uma forma mais concentrada. Né, isso é só um ponto, imagine todos os outros. Né, a questão do açúcar, gente, é um mega vilão. Aí você já deve estar cansado de ouvir isso.
E aqui, né, eu faço questão de não me aprofundar nisso porque eu não sou especialista. Tem um monte de gente incrível na internet falando sobre isso. Mas fica aqui, né, o que você já sabe. O açúcar é um dos maiores vilões na nossa vida. Tem feito muitas pessoas adoecerem. E uma das doenças que tem crescido muito é o diabetes. Né? O diabetes está muito relacionado com o excesso de açúcar, maus hábitos. Né? E com isso também a questão da atividade física, né? Você fazer alguma coisa que lhe dê prazer. Né? Eu já falei aqui, o que mais me dá prazer em termos de atividade física é jogar basquete. Né? Eu jogo muito basquete durante a semana. Né? Antigamente, né? Tipo, antigamente não, até bem pouco tempo, acho que um ano atrás, eu jogava só uma vez por semana. Agora eu estou procurando até mais que uma vez por semana jogar basquete, porque é algo que me faz muito bem, me dá um prazer imenso e ajuda na questão da saúde, né, de ter uma saúde completa. Né? Encontre aquilo que lhe dá prazer, algum esporte que você ame fazer, porque você vai ter imensos benefícios. Né? Quando a gente pratica atividades físicas, é uma bomba de endorfina, né, de hormônios bons para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, que são jogados na corrente sanguínea. Então faça isso, né? Melhore a sua alimentação e tenha consciência da importância das atividades físicas. Assim, você vai estar contribuindo imensamente para diminuir os seus estresses. Aí a segunda instância, emocionalmente, né? Telefonando para um amigo, dando uma festa, reunindo-nos com pessoas de que gostamos, etc. Né? Ou seja, você encontrar pessoas. Né? A gente está numa pandemia, né? Eu estou gravando esse vídeo em outubro, né? A pandemia ainda está muito forte no Brasil, está começando a arrefecer, mas ainda está muito forte. As pessoas não estão se encontrando muito pessoalmente, mas isso é possível a partir da internet. Né? As pessoas elas falam pelo WhatsApp, né? Videoconferências, Skype. Tem muitas formas diferentes de você conversar, de você encontrar as pessoas, ou simplesmente ligando mesmo, a ligação comum. Mas o importante é que você se conecte com pessoas que você ama, com pessoas que você tem apreço, porque é dessa forma, né, que você vai estar contribuindo para o seu equilíbrio e para que você trabalhe esses estresses. Né? Quando a gente está perto das pessoas que a gente gosta, que a gente ama, a gente não vai ficar estressado, gente. É simples assim. Pense, lembre dos momentos incríveis que você passou ao lado dos seus amigos, ao lado da sua família. Você estava estressado? Provavelmente não, porque eles são como um remédio para nós. Estar perto de quem a gente ama é um remédio incrível que você não gasta um centavo. E você vai estar vivendo o melhor que a vida pode oferecer, que são os afetos. Eu vou sempre falar isso, nunca vou cansar de repetir isso. O que há de mais incrível, né, de mais grandioso na nossa vida são os afetos, são os relacionamentos. Nada supera isso. Não tem trabalho que supere fama, dinheiro, poder, nada supera você ter bons relacionamentos, afetos muito sinceros, muito honestos na sua vida. A outra instância, a instância social, socialmente, telefonando para um amigo, né, dando uma festa, né, reunindo-se com as pessoas de que você gosta, né, ou seja, é você, né, se reunir com os outros. Né? Eu já falei um pouquinho sobre isso. A questão do emocional, né, expressando todos os seus sentimentos significativos na ocasião em que os experimenta. Né? Aqui eu me enganei um pouquinho, gente, só explicando um pouquinho melhor. Eu estava falando do socialmente antes do emocionalmente, tá ok? O emocionalmente é isso, é você expressar, né, os seus sentimentos, você não ficar com eles reprimidos em você. Às vezes a gente reprime, né? Quanto mais a gente reprime os nossos sentimentos, mais eles se transformam em doenças. Ou seja, que ele está falando sobre a importância de você ser sincero, de você ser transparente. Aqui eu até retorno para o próprio título do livro: Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis. Quando você faz isso, você vai estar trabalhando diretamente nessa instância do emocional, que é extremamente importante. Quando a gente está emocionalmente bem, emocionalmente equilibrado, feliz, a nossa vida vai para um outro patamar. A nossa consciência, ela se expande imensamente, tá ok? A outra instância, intelectualmente, alimentando a mente com leituras, resoluções de palavras cruzadas, assistindo a conferências, etc.
se alimentar de coisas boas. Aqui, gente, eu tenho que entrar nessa questão, não tem jeito. Falar sobre a TV aberta, gente. A TV aberta, ela é uma indústria totalmente ligada ao medo, né, ao sofrimento. Ela se alimenta do sofrimento coletivo, porque ela sabe que isso dá ibope. Dentro da nossa cabeça, a gente tem altos estudos da neurociência que falam disso. O nosso nível de atenção, ele se torna muito maior, né, por conta desse senso de urgência, né, do perigo e tudo mais, para coisas que são de desgraça, né? Quando a gente vê alguma coisa que é de desgraça, de coisa negativa, o nosso cérebro, ele entende, ó, preste atenção, fique atento, né? Diferente quando é alguma coisa assim, de bênçãos, de glórias, coisas assim que nos fazem bem, nos alegram. O nosso cérebro não presta tanta atenção nisso. É assim que os telejornais, eles lucram bilhões e bilhões, porque eles sabem disso, eles conhecem esses estudos da neurociência. Então, nós sejamos inteligentes, da gente ir atrás daquilo que nos alimenta, que nos faz bem. Pelo menos uns 10 anos, gente, que eu não assisto TV aberta. Estamos em 2020, né? Eu parei de assistir televisão aberta lá para 2010, mais ou menos, porque eu não vi mais sentido naquilo, sabe? A TV aberta, gente, ela é uma indústria, né? Tudo aquilo lá é colocado só para poder gerar lucros para essas empresas, né? Para essas empresas televisivas. Então aqui eu faço questão de colocar isso, de abrir esse parêntese, né, de que a gente tem todo o poder, né, nas nossas mãos de assistir aquilo que nos faz bem, de nos conectar com aquilo que nos faz bem. Nesse período de pandemia, gente, eu fiquei impressionado com o tanto de gente extremamente capacitada, extremamente gabaritada, fazendo lives gratuitas, assim, distribuindo cursos gratuitos, assim, os mais diversos para as pessoas. A gente tem acesso a um monte de coisas incríveis. Basta que a gente saiba escolher. Escolha aquilo que seja melhor para nós, para o nosso equilíbrio. Procure fazer isso. Só você que vai ganhar. Sem contar que você vai poder aprender um monte de coisas. Nesse período de pandemia eu estou aprendendo pra caramba os temas mais diversos, até mesmo sobre nutrição, né? Coisas que eu nem pensei que eu fosse me interessar, estou me interessando pra caramba, né? Porque está sendo oferecido um monte de coisas de extrema qualidade de forma gratuita, né? Então aproveite, né? Vamos aproveitar, vamos ser inteligentes e nos alimentar daquilo que realmente nos faz bem. Ou então boas leituras, né? Pegue bons livros para ler de grandes autores. Nós aqui no Brasil temos autores incríveis, maravilhosos, com livros que você pode comprar até num sebo, bem baratinho, R$ 5, R$ 10, e você ter toda essa beleza, né? Toda essa genialidade ao seu dispor, né? Então façamos isso, sejamos inteligentes, vamos alimentar nossa mente com coisas que nos fazem bem e que nos ajudem a dissipar esse estresse. E por último, para concluir, ele fala da instância espiritual, né? A melhora espiritualmente. Aí ele fala: admirando a beleza do mundo, ouvindo música, passando 10 minutos por dia em meditação ou em oração. Ou seja, aqui ele fala da espiritualidade num campo mais amplo, diferente da religiosidade. Nada contra a religiosidade, né? Se você tem alguma religião, se conecta com alguma religião, maravilha, vá para uma missa, para um culto, né? Para um terreiro, seja o que for, né? Uma sanga, né? Se junte com as pessoas que também professam aquela religião e se conecte nesse campo do espiritual. Todos nós precisamos disso. A nossa vida, ela perde um pouco do equilíbrio, do eixo, inclusive às vezes até do sentido, quando a gente não busca essa espiritualidade, que está em tudo. Eu sempre falo isso, que a espiritualidade, ela se conecta com tudo, né? Com o nosso dia a dia, com as experiências mais simples. É assim que a gente vai se harmonizando, né? E tendo esses momentos de conexão com a natureza, com a gente mesmo, com respiração consciente, fazendo uma meditação. Tudo isso vai ajudar muito a dissipar esse estresse, né? Eu falei isso inúmeras vezes no estudo do Poder do Agora, o poder que a meditação faz na nossa vida. Todos os dias eu pego pelo menos alguns minutos, 10 minutos, 15 minutos para meditar, né? Para respirar consciente. E eu percebo o quanto isso faz bem, o quanto inclusive até o sono, gente, melhora. Eu gosto muito do período da noite,
meditar, né? E assim, um certo tempo antes de dormir, me afastar do celular, não ficar mais olhando as coisas no celular por conta dessa luz muito forte, né? Certamente você já ouviu falar disso, né? O quanto que a luz dos celulares elas interferem nessa questão da nossa disposição, né? Como se a gente tivesse com altos estímulos que dificultam o nosso sono. Eu faço isso, né? Eu gosto muito de meditar à noite, porque já vai me induzindo a um estado de sono e eu consigo dormir muito melhor, né? Ter um sono, uma noite de sono restauradora, né? Que eu durma muito bem, descanse o corpo, a mente, né? E consiga, né, estar disposto para o novo dia. Ou seja, que ele traz dicas incríveis, né? Coisas que são simples, que certamente você já leu, já ouviu de outras pessoas, e aqui você está tendo isso reforçado a partir dessa minha fala toda. Beleza, gente? No nosso próximo estudo, nós vamos dar uma aprofundada, né, nessas questões, nessas instâncias que eu falei agora, né? Só recapitulando, é o fisicamente, instância física, emocionalmente, socialmente, as relações sociais, intelectualmente, que você alimenta a sua mente, né, o seu cérebro, né, essa coisa cognitiva, e o lado espiritual, né? São 5 instâncias. A gente vai dar uma aprofundada nisso no nosso próximo estudo, na parte 2, né, desse capítulo 22, né, capítulo 22 dessa obra do Poder do Agora, Poder do Agora não, do Arrancar Máscaras, Abandonar Papéis. Beleza, gente? Não deixem de dar um like, um joinha no vídeo, né, para poder, assim, esse vídeo, né, esses conteúdos chegarem para cada vez mais pessoas e elas se beneficiarem desses conteúdos todos. Aguardo vocês no nosso próximo estudo. Um grande abraço e até a próxima.